gente, estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast aí, o 11º episódio. Um episódio um pouco mais sério, devido aos acontecidos na nossa cidade. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 15 de setembro. Na sexta-feira, o município completa 58 anos no dia 17 e a gente tem talvez o programa mais sério até aqui, né, Matheus? É um programa sério porque aconteceu vários assuntos, né? Vários acontecimentos aconteceram, né? Que infelizmente é uma tristeza para nossa cidade. E a gente também não pode deixar de falar, né? Porque o mês de setembro é um mês de tantas felicidades aqui, né? Seja pro povo alvoradense quanto pro povo gaúcho, né? Só que a gente tá, infelizmente, passando por um setembro terrível, hein? Isso. Eu acho que, por mais que sejam notícias ruins, a gente tem que falar um pouco sobre isso e deixar claro o que aconteceu e falar um pouco sobre a nossa cidade nesse período, né, Matheus? Então vamos lá? Vamos lá. A nossa primeira pauta, eu acho que é uma pauta que vai, além de ser a primeira, vai um pouco reverberar na segunda, é as cheias de Alvorada, né? Alvorada, assim como todo o Rio Grande do Sul, a gente sabe do ciclone que atingiu aí Lajeado, Roca Salles, Mussum, cidades ali da região do Vale do Taquari, acabou chegando em Alvorada, né? Obviamente que Alvorada não passou por um temporal que nem essas cidades vizinhas, mas Alvorada sofreu com fortes chuvas e devido a uma questão do Rio Jacuí, Rio Taquari escoarem no Guaíba e Rio Gravatá também escoar no Guaíba, o Guaíba estando em cima do nível acaba trancando os outros rios, né, e fazendo com que o Arroio Feijó que também suba, também tranque e a região de Alvorada seja prejudicada com isso, principalmente a região do bairro Americana, né. Isso fez com que dezenas de moradores, centenas de moradores tivessem suas casas atingidas pela enxurrada, pelas cheias. Quando a gente está gravando esse programa na sexta-feira, ainda existem em torno aí de 30, 40 famílias que já estão fora de casa ou no ginásio municipal, que foi aberto para receber algumas famílias. E a Alvorada sofre mais uma vez com uma enchente, né? Algo que não acontecia pelo menos desde 2015, uma enchente dessa proporção, né? A gente passa por um problema que eu acho que a gente já pode falar que é histórico, né? Do bairro Americana, que nessa temporada assim de chuvas acontece, né? A gente até teve um tempo aí, como tu falou, né? Desde 2015 que não acontecia uma enchente tão feia, né? Tão grande nessas proporções. O estado, né, tá sendo açoitado com isso, né? Com esse problema, esse flagelo que é a chuva. E a Alvorada não passou ilesa, né? Infelizmente a gente teve que, mais uma vez, famílias saírem das suas casas, que perderam talvez pertences, né? Que também a gente sabe como é uma região. Alvorada é uma cidade em si, uma cidade empobrecida, né? Então a gente sabe o quão difícil é para esse pessoal que perdeu alguma coisa retomar aquilo ali, né? Reconquistar, né? Aquilo tão suado. E a gente tem que repercutir isso aqui, né? E também dar uma analisada no que trabalho que está sendo feito, né, pelo poder público, para tentar amenizar o impacto dessas enchentes aqui na Alvorada. A gente vê ali, por exemplo, a rua Beira Rio, a rua Americana, a rua Marquês do Pombal e a rua Bento Gonçalves sofrem com isso. Algumas travessas menores ali também sofrem, né? Da Itararé para baixo ali tá tudo muito complicado. A gente vê, e de fato uma enchente dessa proporção não acontece desde 2015. Um pouco tem questões climáticas, né? Efeito El Niño, Laninho, que teve as questões de falta de chuva, de período de falta de chuva. Agora nós estamos no período El Niño, que é um período mais chuvoso, já se previa um pouco isso, que teríamos mais chuva, que sabemos com isso. E já foi falado nesse podcast isso, né? Sim, não é a primeira vez que questões climáticas são abordadas aqui. Exatamente. Mas assim, a prefeitura, o que a gente pode dizer assim, de positivo, o que havia sido feito até então, era assim, a dragagem do Arroio Feijó e de outros arroios, a limpeza do Rio Gravataí, essas ações estavam sendo feitas regularmente pela prefeitura, a Defesa Civil vinha fazendo isso. Recentemente o grupo de amigos até teve um amigo nosso que postou foto na beira do arroio e a gente questionou isso. O governo não pode ser criticado pela limpeza do arroio, a limpeza do arroio está sendo feita. A parte da Defesa Civil disso estava sendo feita. Por outro lado, muitos moradores reclamam da questão de entupimento de boca de lobo, que já não é com a Defesa Civil, já é outra secretaria do governo, mas que a gente sabe que existia muita boca de lobo entupido, que isso fazia com que a água demorasse a escoar. Tem a questão de descarte regular de resíduos, que obviamente isso impacta, e ali na beira do Arroio Feijão a gente sabe que viu muitos pontos de descarte regular, e que isso acabava entrando para o arroio, acaba entupindo, acaba prejudicando.
E existe, mas isso tudo que a gente está falando são ações paliativas, né, Matheus? Faltava uma ação definitiva. Ainda falta, na realidade, uma ação definitiva, né? A ação definitiva é muito difícil ocorrer, né? Porque demanda um projeto bem mais estruturado, né, para conter. Só que como a gente já falou, né, historicamente é uma região que alaga, uma região que tem enchentes, então já era para estar avançado um projeto, né, para que não ocorra o que amenize essas chuvas, né, essas enchentes aí que ocorrem nesse bairro. E não só na Americana, né? O bairro 11 de Abril também sofre um pouco com isso, né? A gente sabe que o volume de chuvas foi grande, foi bastante grande. Foram 30 dias, 40 dias de chuva, né? Sem parar, não. Mas choveu, né? Então, essas ações paliativas aí são importantes, né? O que a gente resgatou agora, um trecho bíblico da Arca de Noé, foi absurdo que tu falou 40 dias, 40 horas de chuva, né? Infelizmente, né? O meu nervosismo, né? Pelas famílias que estão, né? A gente o meu amigo não tá junto, mas tudo bem, vamos em frente. Vamos em frente. E eu queria até perguntar pra ti, né, Gui? Tu que é um cara que é mais, assim, ligado, né, a esses assuntos e tal, né? De barragens e coisa, né? Qual que seria a solução definitiva, né, pra essas enchentes, né? A gente sabe que a solução que se fala há longos anos é a construção de um dique, né? Mas que é um dique que vem, como eu disse, faz muito tempo. Em 2012, 2013, ele chegou a ser incluído no PAC, da presidente Dilma na época, né, da presidente Dilma na época, em torno de 200 e poucos milhões para fazer esse projeto e tudo mais, e dar início a essa obra. Desde então está gravado esse recurso da União, mas hoje em dia, com a questão de mudança de valores e tudo mais, essa obra está orçada em mais de 1 bilhão. Um bilhão com B. Com B. Com B. E só que o governo federal tem registrado junto à Metroplan 200 e poucos milhões. Recentemente, em torno de uns 2, 3 meses atrás, acho que até a gente citou no nosso podcast, houve uma audiência pública com a Metroplan explicando em que pé andava, que havia um projeto de estudo, os municípios que iriam administrar esse dique, porque ele não afetaria só Alvorada, também afetaria Gravataí, afetaria Cachoeirinha, afetaria Porto Alegre, porque essa água também tem que escoar para os lugares, esse dique tem que ser feito, é um plano de prevenção às cheias que atinge diversos municípios. Mas assim, isso está parado na Metroplan em projetos e em estudos. Até na realidade é importante a gente lembrar que poucos municípios do Rio Grande do Sul têm esse plano, né, estruturado. Porto Alegre é um que tem, né, mas Alvorada não tem, né. A grande maioria não tem um plano estruturado para contenção de cheias, né. E querendo ou não, o que aconteceu lá no Vale do Taquari, né, é uma prova disso, né? É a prova disso. E claro, até a gente também não pode, né, a gente pode até tentar prever o impacto, mas ninguém pensou que seria nessa magnitude, né? Porém, né, é de suma importância, né? A criação, a construção desse dique. Só que acredito que o imbróglio com várias prefeituras fica cada vez mais difícil, né? A gente já vem falando de obras que seriam para melhorar, por exemplo, né, a duplicação ali do caminho do meio, da estrada do caminho do meio, que é uma obra que vai beneficiar todos os municípios e é difícil acontecer. Então imagina uma obra que pode mais barata, né? E uma obra que pode impactar, né, esses municípios de uma maneira negativa, né, dependendo do volume de chuva. Né? O quão mais difícil é que uma obra assim ande, né? Não, é muito complicado, a gente sabe que tem tendo ações ali, a prefeitura tá com assistência social, tanto o Galpão Anísio Teixeira já foi aberto para receber moradores, o ginásio Tancredo Neves já teve cancelado todas as suas agendas esportivas e culturais até o dia 20 de setembro, para, caso seja necessário, também receber famílias. O município cancelou o desfile que teria no dia 17, cancelou os festejos de Alvorada, cancelou o desfile farroupilha do dia 20 de setembro, porque se acredita que não é um momento de festa. A gente também precisa destacar um pouco uma série de ações solidárias que vem acontecendo na cidade, de doação de alimentos, doação de outras coisas, mas também tem algumas questões políticas que a gente vai citar no próximo bloco, que daí não são tão legais, né, Matheus? É questão de cancelamentos, né? O município como um todo cancelou, né, ações de lazer, principalmente, né? Porque realmente não é momento de sair do seu cargo, né? Não é momento de festa, de comemoração. Não é momento de férias, eu diria. Mas isso fica para a próxima pauta. Eu acho que também é legal a gente dar uma afirmada
nas ações, né, que a própria comunidade toma para poder vencer, digamos vencer, né, as enchentes, né? A gente pode falar da construção da casa do nosso querido Maninho Melo, né? Que é um cidadão que sofreu muito com as enchentes, né? E construiu uma casa toda, projetou uma casa e construiu toda ela pensando nisso, né? Daqui a pouco talvez a gente sabe que é um indivíduo, né? É difícil para a comunidade, mas também é um alento, já que o poder público não consegue, né? Infelizmente é isso que acontece, né? Quando o Estado não chega, a comunidade tem que dar um jeito. E o Maninho Melo deu um jeito, né? Fez uma casa que, cara, é projeto para ganhar prêmio, né? Mas infelizmente é individual, né? Não é uma coisa que a comunidade toda pode fazer, né? Isso, e por mais que ele tenha fornecido o projeto arquitetônico da casa, o orçamento que ele gastou com material, muito material reciclado e reaproveitado, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de construir uma casa, e o Maninho foram longos anos construindo isso. Além disso, tem diversas ações sociais, como por exemplo grupos de moto, grupos de jipe, que estão ali ajudando, pessoas que têm barco de dando retirada, pessoas que estão doando alimentos. Então, por mais que isso mostre um drama de uma sociedade, também mostra que o título capital da solidariedade que a Alvorada tem também ainda tem sinais disso, né? Essas ações sociais, essas pessoas estão tentando ajudar ali, estão contribuindo para. Talvez seja tão pequeno a ajuda, mas é importante para quem está precisando nesse momento, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Nem que seja um abraço, né? Mas a gente estava falando ali no momento de algumas questões de que não é momento de festa e tudo mais. E vamos explicar por que a gente citou isso. A gente citou isso por algumas situações que estão acontecendo que a gente está vendo, né? A gente vê muitos vereadores, figuras políticas que daqui a pouco não são vereadores ainda, mas são postulantes a cargo, utilizando essa situação de tristeza para uma comunidade para crescer, para angariar voto, para angariar like. Eu tenho um pensamento, e conversei com diversas pessoas sobre isso, de que eu acho que é muito válido, eu acho que de fato o vereador, o secretário, o político tem que estar lá ajudando, sim. Mas ele não precisa postar em rede social, fazer vídeo de superprodução, tá lá adesivado, tá lá com uma equipe de gabinete, produzindo conteúdo disso. Eu, como jornalista, fui lá na quarta-feira e o meu aspecto de trabalhar, eu sou um pouco mais humano, não sou tão. A tua ética de trabalho. Isso, não sou tão sanguinário ou tão voltado pro que tem que caçar o like. Eu não tive coragem de conversar com os moradores, com moradores que eu vejo chorando e vejo tudo mais. Eu conversei com os órgãos de autoridade para saber o que estava acontecendo e fiz a matéria nesse sentido. A gente vê gente postando foto, político postando foto carregando criança no colo, se tornando apelativo em alguns momentos. E eu acho que isso não é algo legal, porque me passa a impressão que está tripudiando, se aproveitando de um desastre, de um momento de fragilidade das pessoas. Queria saber o que tu acha disso, Matheus. Eu corroboro completamente com a tua opinião, Gui. Claro, a gente sabe que muito se é publicizado, né, quando acontece uma tragédia, porque gera um engajamento na rede social, né? E infelizmente é de uma tristeza, né? Um agente do povo, né, em teoria, tá lá pra fazer um vídeo, né, pra ganhar um like, pra fazer uma notícia, né? A gente já sabe da tristeza, né? E querendo ou não, cara, quem tá lá ajudando, quem tá trabalhando, não tem tempo de fazer vídeo. Esse é o ponto, né? Se solidarizar é perfeito. Assim como tu falou, né? Clubes de moto, quem tem um barco, quem tem um caminhão, uma van, alguma coisa lá ajuda. E, cara, é difícil de ver alguém fazendo vídeo sobre isso aí. Mas daí chega um querido lá com uma equipe cheio de câmeras, faz um vídeo, daqui a pouco vai embora, não ajudou nada, não fez nada. Cara, isso é de se revoltar, né? Na realidade, né? É para gerar um capital político que é um capital sujo, né? É uma coisa que é baixa, né? O momento de fragilidade, qualquer tragédia é uma coisa terrível, né? Muita gente ali perdeu tudo que tinha. Ou não pode voltar para sua casa, né? Porque não tem condições de chegar ali. E daí tu ir lá e fazer um vídeo para mostrar, às vezes até atrapalhando o trabalho de quem tem, né, que fazer. E a gente tem realmente que denunciar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que gera revolta.
Eu, felizmente, não fui atingido. Tu também, Gui, também não foi atingido, mas a empatia tem que estar aí, né? E a gente conhece muita gente que foi, né? Exato. Por mais que a gente não conhecesse ninguém, né? Só Até por... porque a gente mora na Americana, né? A nossa comunidade é ali, né? Então, assim, cara, amigos meus perderam coisa, né? Não nessa, mas na última de 2015 e tal. Então, cara, é de se solidarizar na realidade, né? Não ir lá pra ganhar like em rede social. A gente sabe que hoje o mundo é rede social e coisa, mas, né? Tem que ter uma noção, né? Ainda mais que a cidade aqui não é uma mega cidade nem nada, né? Ela é uma cidade de um povo que trabalha pra poder viver e um povo que sofre muito, né? E quando sofre mais ainda do que o normal, daí fica terrível, né? Não, eu acho que o vereador, o postulante de cargo político tem que estar lá. E com toda a equipe possível. Mas não tem que gerar conteúdo disso. Tem que estar lá e ajudar de fato. E pegar a mão na massa, botar ali. E daí se alguém te viu ali, tu ganhou aquele capítulo político, porque alguém te viu ali, aquela pessoa que tu ajudou, eu até entendo. Ela vai ficar grata a ti. Agora tu criar conteúdo em cima disso, tu criar conteúdo em cima da tragédia das pessoas. E eu acho que isso é o que mais indigna. Até porque o político não tem que estar ali para solucionar esse problema. Ele tem que estar ali para solucionar o problema amanhã, quando essa água passar e não acontecer mais. Ele tem que ir atrás dos recursos do DIC. Ele tem que cobrar a prefeitura que limpe as bocas de lobo. Ele tem que cobrar o governo do estado que faça um desaceramento do Rio Gravataí para que a água escoa mais rápido. Ele tem que cobrar isso. Vereador e postulante a cargo político não é assistente social. E a Alvorada ainda confunde muito as questões políticas com questões assistencialistas. Obviamente que é importante, obviamente que existem pessoas que precisam de uma cesta básica, que precisam de ajuda nesse momento. E elas têm que estar ali também. Mas isso não é a função que um político é eleito. O político é eleito por outros motivos, para defender os direitos da população em outras instâncias. Ali tem que estar ajudando, tem que estar prestando, tem que ser solidário, como a gente elogiou, tem. Mas isso não pode ser a bandeira de uma pessoa. Isso não pode ser o que ele vai estar criando conteúdo todos os dias para dizer que ele está ali varrendo, que ele está ali pegando uma criança no colo, que ele está ali olhando a cheia, que ele está ali parado com uma pose olhando a água. Isso não pode ser um fator determinante para um político. Então acho que quem quiser ajudar, e daí podemos até falar pessoas que não são políticas, pessoas, um amigo teu, um conhecido, um empresário, não publiciza isso, não divulga a imagem de uma pessoa que perdeu tudo. Vai lá e faz o trabalho como tem que ser feito, é muito legal fazer esse trabalho social, muitas igrejas estão ajudando nesse movimento, não tem por que publicizar uma parada tão séria dessas. É que não é tão bonito o papel, né? Tu ir numa assembleia, tu debater um projeto, não é tão bonito quando tu tá ali na beira de uma enchente, né? Só que não é bonito pra ninguém tá ali, né? Bem como tu falou, político não é assistência social, político não é defesa civil, né? É esse tipo de coisa que tem que ser cobrado do vereador, Alvorada. Do vereador, do prefeito, que vai ser assunto também mais pra frente. O cara tem que estar ali por ser solidário, mas também não deve publicizar. Tem que ajudar no que pode, porque é uma enchente e, cara, aconteceu, aconteceu. Mas agora tu ir lá só pra gerar mídia, aí tá errado. Completamente errado. E aproveitando esse gancho que tu falou, no dia 13 de setembro, que foi terça-feira, o prefeito Apolo, não, quarta-feira, desculpa, o prefeito Apolo saiu de férias. O Walter Schleifer assumiu o município e quinta-feira isso foi, a transição foi terça para quarta o prefeito já não trabalhou e foi quarta quando começou a estourar a enchente nessa proporção que tá, né? Quarta-feira de manhã já tinha gente saindo de sua casa. É no mínimo de se pensar, e assim como a gente elogiou a administração em ter feito a limpeza do arroio durante todo esse período, em ter feito diversas outras ações, e estar ali ajudando com a defesa civil, retirando famílias, abrindo ginásios, cancelando eventos, que essa mesma população não votou no Walter. Essa mesma população não votou na Neuza Bruse, não votou no Lobão, que é o secretário de Assistência Social, e não votou no Vilmar, que é o coordenador de Defesa Civil de Alvorada. Essa população votou no Apolo, prefeito. E eu acho que é no mínimo, e eu vou tentar ser muito respeitoso com esse comentário, mas que é no mínimo um desrespeito com a população que votou nele, ele não cancelar as férias dele e voltar para a cidade. Porque o prefeito, quando ele é eleito pelo município, ele não é eleito só de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Ele é eleito 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se ele tinha essas férias marcadas, beleza. Eu tenho certeza que muito morador da enchente também tinha seu trabalho marcado, tinha suas férias marcadas, as suas crianças tinham aula para ir, e eles perderam tudo.
Eu acho que faltou um pouco de humanidade, e aí eu não tô nem questionando o trabalho do Walter e da Neuza, que são os que estão tocando esse processo, que estão fazendo muito bem, cancelaram os eventos, abriram o ginásio, tá tudo certo. Mas eu acho que passa um pouco de abandono num momento tão triste da história do município. O prefeito não tá com o gabinete dele e ele lá, ou ele na prefeitura delegando as ordens. Porque a população que botou 24, 25 mil votos nele nessa eleição, que botou 30 mil votos na última eleição, que elegeu ele o primeiro prefeito 3 vezes na história dessa cidade, esperava que ele tivesse ali. E eu acho que aí talvez seja o grande erro da gestão Apolo até aqui. A gente não se roga em fazer elogios, mas a gente também cobra o que é necessário. E era necessário que o prefeito Apolo tivesse acompanhando e fazendo de todo o possível para mitigar os efeitos dessa enchente. Querendo ou não, como tu disse, né? A Neuza Bruzzi, o Walter Life, o Alexandre Lobão, Vilmar, todo mundo que trabalhando. seja, todo mundo tá trabalhando. Isso aí não é Nós não estamos tirando mérito disso. ponto positivo para eles. Mas agora, aconteceu uma calamidade na cidade que tu toca, né? Porque o povo confiou em ti, por meio do voto, né? Aconteceu uma calamidade e tu não voltar, é bem complicado de defender daí o prefeito Apolo, né? Isso é um absurdo acontecer, né? Porque coloque o nome de qualquer outra cidade, né? Que for atingida, não precisa nem ser enchente, pode ser qualquer outro tipo de tragédia, o prefeito vai estar lá no momento E zero. se não tiver, tem que ser cobrado. Assim como o presidente do Brasil foi cobrado de não ter ido à região do Vale do Taquari, né? A gente deve cobrar sim, tem que ser cobrado, né? Tem que estar lá, o teu povo está sofrendo. O pessoal que depositou em ti ali a confiança, né? Tu tem que estar ali acompanhando, fazendo o possível para acontecer. Porque, querendo ou não é um momento de felicidade. A nossa cidade está fazendo 58 anos. 58 anos com mais uma tragédia. Quantas mais a gente vai precisar para que o prefeito se solidarize e cancele suas férias? Como tu falou, o trabalho de prefeito é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E fazendo hora extra ainda. Porque não tem como o prefeito não tá no gabinete dele. Ou não tá acompanhando as enchentes aí. E tá sei lá onde. Ninguém sabe onde tá o prefeito hoje. Não, e vamos pensar, não foi divulgado onde o prefeito tá. Ele pode estar viajando, deveria cancelar a viagem. Se ele tá com algum problema de saúde, a gente não sabe, não. Uma pessoa de 80 anos. A prefeitura deveria ter divulgado isso. Porque a gente pode dizer, agora a gente pode lançar esse podcast na segunda-feira, alguém dizer, mas o prefeito... Por que não foi divulgado isso? Hoje o que a gente sabe é que ele está de férias. E a população precisa do seu líder, precisa do seu chefe executivo, precisa da sua liderança máxima na cidade. A gente pede, ainda dá tempo. Ele teria um período de 15 dias de férias, ele volta depois do dia 20 de setembro, ele saiu no dia 14, então ele voltaria ali por últimos dias de setembro, primeiros de outubro, que volte antes e atenda a cidade que confiou nele por mais 4 anos e esses 15 dias faz parte dos 4 anos. Ele ainda é prefeito, né? Até a próxima eleição, aí ser empossado o próximo prefeito, ele ainda é prefeito. Então, que exerça o cargo de prefeito, né? O prefeito tem que estar na sua cidade. É um absurdo isso. E falando um pouco também sobre um outro... Porque enquanto isso tá tudo acontecendo, que a gente falou, né? A eleição do Conselho Tutelar segue acontecendo, a campanha, né? Estamos em período de campanha, a eleição é dia 1º de outubro. A gente está falando regularmente da eleição do Conselho Tutelar, porque a gente sabe que ela é uma eleição muito importante. É uma eleição que, como eu disse, é a responsabilidade das nossas crianças, adolescentes da cidade, os direitos deles. E essa semana tivemos mais uma notícia referente ao caso da menina Mirella, menina do bairro Aparecida, que faleceu, vítima de maus tratos pelos seus pais, e que teve, nesse caso todo, uma questão de descaso, displicência ou negligência do Conselho Tutelar de Alvorada. Acho que é importante a gente citar esse caso, daqui a pouco, obviamente que é uma pauta séria, é uma pauta triste, a gente não precisa se aprofundar nos detalhes da morte da criança, mas acho que é importante a gente citar um pouco do que aconteceu, até para poder as pessoas entenderem a importância que o Conselho Tutelar tem em ajudar a prestando esse serviço de ter um voto consciente, né, Matheus? É um assunto, é mais uma tragédia do nosso município, que aconteceu pelo descaso do governo. Que sejam punidas as pessoas que têm que ser punidas.
Porque é uma tristeza, né? É uma tristeza singular quando se perde a vida de uma criança, né? Porque a gente sabe muito bem que a nossa, a nossa sociedade tem que cuidar das crianças. E, infelizmente, essa criança não foi cuidada. E não foi por falta de aviso, né? Então, eu peço que tu dê uma elucidada, né, no que foi o caso. A maioria das pessoas já deve saber, mas é importante a gente relembrar, até por causa que está se aproximando, né, a eleição, o dia da eleição. E para que o pessoal tenha uma consciência, né, na hora do voto. E não vote em qualquer um, né? A menina Mirella, ela vinha sofrendo casos de agressão e tortura. Ela foi encontrada morta na UBS Aparecida, ela chegou sem vida na UBS Aparecida. E quando isso aconteceu, muito foi se investigar a questão do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar já havia sido notificado que essa criança tinha dado baixa no hospital em Porto Alegre. E o Conselho Tutelar havia sido notificado para investigar o caso. O Conselho, ao que tudo indica, e pelas condenações a gente acredita que a princípio é isso que aconteceu de fato, foi negligente, não foi atrás. Quando aconteceu a morte, se criou documentos falsos e dizendo que tinha ido quando não tinha ido, depois se descobriu. Esse caso vinha se arrastando desde então. Os pais já estavam cumprindo pena em regime fechado, enquanto aguardavam o julgamento, porque havia um primeiro julgamento que tinham recorrido, né? E o conselheiro tutelar havia sido afastado dos seus cargos, afastado das suas funções de conselheiro. Na última semana, o tribunal acabou julgando, né, esses processos. Os 3 foram condenados por tortura. O padrasto e a mãe a mais de 20 anos de prisão no regime fechado. Se não me falha a memória, a mãe em torno de 17, o pai em torno de 25, mas eu não tenho o número exato. E o conselheiro a 5 anos em regime semiaberto. E o dobro do período sem poder concorrer a nenhum pleito e o cargo perdido, né? Então, 5 anos semiaberto, ele não pode concorrer a nenhum cargo político nos próximos 10 anos. E ele perdeu o cargo de conselho, que ele, na teoria ele estaria conselheiro até o fim do ano, ele não estaria na reeleição, né? Mas tendo tudo isso acontecido, obviamente que além de tortura, o conselheiro também foi por falsidade ideológica, né? Ele também foi condenado. Mas tendo em visto tudo isso, e que bom que os responsáveis estão sendo punidos pelos seus atos, porque é uma morte de uma criança, uma criança que é indefesa, que não tinha como se defender, mas a gente não tem essa criança de volta, né? E eu acho que isso é o mais importante a gente mostrar da força do papel do conselho, para que casos como esse, casos como o da menina Mirella, não aconteçam mais. Para que os conselheiros que se elegerem no próximo pleito, que é dia 1º de outubro, tenham a responsabilidade e a consciência da importância do cargo que eles estão. Se eles não têm noção disso, que retirem sua candidatura agora, que diga pro seu eleitor, não vote em mim. Por isso é tão importante, talvez mais do que uma eleição para vereador, a eleição do conselho seja importante. Até porque o vereador vai mexer comigo, contigo, que a gente sabe se defender. O conselho tutelar vai mexer com crianças que não sabem se defender, que precisa muito daquela figura. Então, de fato, é um caso muito triste. As pessoas foram punidas. Acho que ainda cabe recurso, se não me falha a memória no processo. Então, provavelmente as pessoas vão recorrer. Mas a gente está trazendo esse caso não tanto para falar do caso, porque, como eu disse, não tem porque a gente ficar tocando na alma e na história dessa criança. Mas sim para as pessoas terem a consciência em quem votar no dia 1º de outubro. Em como votar, em como se informar, para que a gente tenha um conselho mais atuante e que garante zero os direitos das nossas crianças e adolescentes, né? Até na realidade, pode até parecer repetitivo, né? Porque a gente já vem falando isso há bastante tempo, mas a verdade é que uma das eleições mais importantes é essa. Como tu bem disse, né? O vereador, ele cuida de todo o espectro, né? E a gente sabe se defender, né? Agora uma criança, cara, e ainda mais assim, ó, não querendo entrar muito no mérito do caso, mas, poxa, a falsidade ideológica, né, para dizer que cuidou do caso e não cuidou, é bem complicado, né? Bem complicado. Por isso que consciência no voto é o que a gente pede. E já vem pedido há muito tempo. Se for votar, porque não é uma eleição obrigatória, mas se for votar, procura a fundo quem é o conselheiro. Pensa na qualificação. Pensa assim, esse cara, essa pessoa, né, esse cidadão, ele estaria bom para cuidar, seja do meu filho, seja do meu sobrinho, seja de uma criança, eu largaria uma criança na mão dele para cuidar. Eu acho que isso aí é um exercício meio lúdico, mas é importante também pra gente, né, pensar, né? Aquela pessoa que talvez venha te pedir um voto, qual a qualificação dela para atender, né? Porque é um cargo
eletivo, né? Que tem um salário, que, né? Demanda várias coisas, mas ele demanda ter muito estômago também. Porque a gente sabe muito bem que o dia a dia de um conselheiro tutelar é bastante pesado, né? Porque, querendo ou não, a gente tem muitas famílias em uma situação bem precária aqui no nosso município, e isso tem que ser levado em conta. Muitas famílias carentes e necessitadas, né? Então são situações em que não é qualquer um que consegue aguentar, não é qualquer um que consegue aguentar mesmo. Então a gente precisa de pessoas que sejam qualificadas, que tenham empatia e que saibam lidar com as determinadas situações, porque são variados problemas. Os problemas da Americana não são os mesmos do sítio dos Açudes, não são os mesmos do Algarve, né? Cada família tem as suas especificidades, querendo ou não, são 4 anos, né, o mandato? Isso. São 4 anos em que essa pessoa vai te representar. Pode ser uma representação que não tá todo dia, que tu não lembre todo dia, como é um vereador ou como é um prefeito. Mas é uma determinante na nossa sociedade o trabalho do conselheiro tutelar, porque a gente necessita dele, né? É um trabalho de ligação e um trabalho que só melhora na sociedade quando é bem feito, mas quando é negligenciado ele pode acontecer catástrofes. Foi o caso da menina Mirella. Acho que é isso, né, gente? Talvez o nosso programa mais sério até aqui, mas não menos importante, ou não menos informativo. Talvez o mais opinativo também, mas a nossa ideia é dar a nossa opinião sobre o que aconteceu. Como a gente recapitulando, a gente falou das cheias, falou da questão dos políticos, dos experimentos cheias, e falando da eleição do Conselho Tutelar. A Alvorada celebra seu aniversário domingo. A gente não sabe se esse programa vai circular antes ou depois do aniversário. A gente tá gravando ele no dia 15, obviamente. Provavelmente depois. Provavelmente depois. A gente parabeniza a cidade, né? Que sejam esses 58 anos e que a Alvorada tenham mais 58 anos de revolução, de evolução, de desenvolvimento, de crescimento. E que programas sérios como esse se tornem menos comuns, né? Quer dizer que a cidade está melhorando, né, Matheus? E que no 59º aniversário a gente possa vir comemorar da maneira que tem que ser comemorado. Que era o que eu tinha pensado, né? Exatamente, que é com o povo na rua, que é com desfile, que é com festa, né? Que é o que essa cidade merece. E a gente não... Aqui todo o assunto é debatido. Não interessa se tu tá fazendo bobagem, a gente vai falar aqui. Não interessa se tu for prefeito ou não. E é isso, infelizmente a gente teve que fazer um episódio mais sério aqui, né? Porque são assuntos que não cabem o riso, né? Não. A nossa ideia era fazer uma entrevista com a Michele para celebrar o aniversário de Alvorada, com uma figura legal da cidade. E a gente, obviamente, cancela essa ideia, porque Alvorada, como todo o município está dizendo, não está em ritmo de festa, né? Está em ritmo de seriedade. Então, a gente agradece... Ele ia ser uma live no aniversário da Alvorada. Isso. Mas, infelizmente, né? Por motivos de força maior, a gente teve que mudar todo o tom. Mas também faz parte, né? A nossa sociedade, ela não é um sonho, né? Ela é realidade. E essa é a realidade da Alvorada hoje. Muita água e muito trabalho a ser feito.